32 até o versículo 34. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Digo amém. Amém. Então, antes de ler, olha para o seu irmão do lado e fala assim: Deus vai falar com você nessa noite. Fala assim: você está muito bonito hoje. Elogia ele, dá um elogio para ele. Tem gente que não sabe, tem gente que não gosta de elogiar. Elogia, tem que elogiar, queridos. Ah, pastor, mas não está bonito, eu sei, mano. Elogia. Profetiza em nome de Jesus, né? Às vezes não está tão bonito assim, mas profetiza, vai ficar em nome de Jesus. Jesus vai fazer a obra, melhorar a lataria em nome de Jesus. Vamos lá. Hebreus 11, versículo 32 diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando, daí vai citar os nomes: Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, repita comigo: Jefté, esse que nós vamos falar hoje, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, e puseram em fuga, em fugida, os exércitos dos estranhos. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Revela esta palavra, Senhor, aos nossos corações, que nós precisamos ouvir Tua voz. Tira agora qualquer distração, tanto dos que estão aqui presencialmente, como também os que estão assistindo esse culto. E venha nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte? Aplauda Jesus bem forte, queridos. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Hoje nós vamos falar de Hebreus 11 e dos versículos 32 ao 34. Nós vamos falar de um personagem chamado Jefté. E Jefté é um daqueles personagens que pouco se fala da Bíblia, pouco se fala dele na Bíblia, né? A história de Jefté, ela vai aparecer aqui, depois aparece em Juízes, que é onde de fato aparece a vida dele, a história dele, em Juízes 11 e Juízes 12, e depois em 1 Samuel faz uma citação dele. Então são poucas vezes. Bem diferente do personagem, por exemplo, que eu vou ministrar na próxima semana. Próxima semana eu vou falar de Davi. Se falar de Jefté, de Baraque, que eu falei semanas atrás, eu tenho pouca coisa, pouca informação, eu tenho que vasculhar, né, ir atrás. De Davi é diferente, porque Davi é o contrário. Davi nós temos várias coisas que nós podemos falar. E Jefté, queridos, esse personagem, quem foi Jefté? Jefté foi um juiz. Israel, antes de ser governada por um rei, como as outras nações já eram, o que acontecia em Israel era uma teocracia. A palavra teo vem da palavra Deus, por isso que se chama teologia, né? É uma palavra grega. Então era uma teocracia, era o governo de Deus. E na verdade, esse período que vai de Josué, você acaba o livro de Josué, e para você chegar no livro de 1 Samuel, quando começa o primeiro rei de Israel, que foi Saul, esse livro do meio, esse período do meio, é um período dos juízes. E nesse período dos juízes, foi um período curto historicamente dizendo, 300 anos, aproximadamente uns 300 anos. E nesse período eram líderes, eram esses juízes que governavam o povo. E esse período dos juízes
é um período marcado por uma inconstância. Parece muitos crentes de hoje. O que é uma pessoa inconstante? Você conhece alguém inconstante? Inconstante é aquela pessoa que hoje ela quer, amanhã ela já não quer mais. Hoje ela ama, amanhã ela já não ama mais. Hoje ela é crente, amanhã ela é do mundão. Isso é uma pessoa inconstante. A pessoa inconstante é aquela pessoa que acorda de manhã querendo algo, mas quando chega no horário do almoço, chega à noite, ela já está com a cabeça de outra forma. Esse povo era inconstante. Eles serviam a Deus quando tudo estava mal. Daí quando as coisas começavam a melhorar, se afastavam de Deus. Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim, diga amém. Amém. Talvez a palavra está falando com você. Talvez você é assim. Não estou julgando ninguém, não estou apontando ninguém, estou só trazendo aqui uma reflexão. Quando estava tudo bem, deixa eu falar. Quando o tempo fechava, quando tinha luta, eles buscavam a Deus. E nesta época aqui, na época do nosso amigo Jefté, eles estavam sofrendo na mão de um povo, de um lugar chamado Amon. Quem nascia Amon era chamado de Amonita. Então eles estavam sendo oprimidos pelos Amonitas. E essa opressão, essa dificuldade, ela durou ao todo 18 anos. 18 anos esse povo empobreceu. 18 anos esse povo chorou. 18 anos esse povo ficou depressivo, angustiado, porque os amonitas tinham oprimido eles. Daí vai aparecer a história de Jefté. Para quem não conhece a história de Jefté, ele era um rapaz. A Bíblia, quando fala de Jefté, ela começa lá em Juízes capítulo 11, mostrando as suas qualidades. Porque todos nós temos qualidades. Essa pessoa que está ao seu lado, ela tem qualidades. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você tem várias qualidades. Mas tem defeitos, pastor. Eu sei, irmãos. Todos nós temos qualidades e defeitos. Tem gente que tem mais defeito do que qualidade. E tem gente que tem mais qualidades do que defeito. Eu espero que você seja assim, né? Jefté tinha algumas qualidades que a Bíblia coloca. Duas delas eu destaco. Primeiro, Juízes 11 vai dizer que ele era valoroso. Uma pessoa valorosa, uma pessoa que tem muito valor. A pessoa valorosa é uma pessoa que todos querem ter perto. A pessoa, o homem, a mulher que é valoroso, a empresa quer contratar. É uma pessoa boa de você estar perto. Porque ela tem muito valor, por isso que ela é chamada de valorosa. Então ele tinha duas características. Primeiro, ele era valoroso. E a segunda característica que o autor de Juízes deu para ele foi que ele era valente. E a pessoa valente não é a pessoa encrenqueira. A pessoa valente é a pessoa que tem coragem. E é uma característica muito interessante você ser valente. Porque a nossa vida, irmãos, é uma vida, vamos combinar, nós passamos por vários momentos difíceis. E existem momentos que nós precisamos, além de fé, ter muita coragem. Quem concorda, diga amém. Amém. Se você não ter coragem, talvez você vai chegar um dia na empresa e a pessoa vai falar para você, vou te dar uma oportunidade melhor aqui, você vai ganhar mais. Se você não tiver coragem de falar, bora, me dá aí, deixa eu tentar fazer, deixa eu ver como que funciona. Se você não tiver ousadia para isso, você vai ficar parado no mesmo lugar. Quando eu comecei a pregar, eu não tinha bagagem teológica, eu não tinha a facilidade que eu tenho hoje para me expressar. Quando eu comecei a pregar, eu tinha 16, 17 anos, eu era um menino. Não tinha a bagagem que eu tenho hoje. Hoje é mais fácil para mim do que quando eu tinha 16, 17 anos. Mas eu tinha o quê? Eu tinha coragem.
Mas eu também tinha timidez, muita timidez, mas muita timidez. E quando as oportunidades chegaram para mim, eu tive que deixar a minha timidez de lado, eu tive que ter coragem para dizer sim para o pastor, para dizer sim para a líder de jovens. Eu tive que dizer sim. Ou seja, eu tive que ter ousadia, coragem, valentia para enfrentar o meu medo e conseguir fazer aquilo que Deus estava preparando para mim. Não é por acaso essa palavra hoje. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Eu sei que tem pessoas que estão aqui e Deus já está falando no teu coração, que vai abrir uma porta para você, que vai te colocar numa posição, que vai fazer algo na tua vida. Queridos, não tenha medo. Se o Senhor está falando que vai fazer, se o Senhor já colocou no teu coração alguma coisa, pode ir na fé, tenha coragem, tenha ousadia, porque o Deus que te chamou, Ele também vai te capacitar para uma grande obra. Você pode aplaudir e exaltar a Deus? Glória a Deus. Então, Jefté, duas coisas. Ele era valoroso. Quem entendeu, diga amém. Amém. E a segunda característica, ele era valente. Qual que era a primeira? Valoroso. Tá fraco. Qual que era a primeira? Valoroso. E a segunda? Valente. Duas características positivas. Daí a Bíblia mostra aqui na vida dele, Juízes 11. Juízes, capítulo de número 11. Versículo 1. Lá tem um ponto e vírgula. A Bíblia fala assim: porém, ele era filho de uma mulher prostituta. Então Jefté era filho de uma prostituta, filho de um relacionamento extraconjugal. Como que funcionava o negócio? O pai de Jefté tinha esposa, tinha os seus filhos, teve um relacionamento com essa mãe de Jefté, uma mulher prostituta. Ela engravidou, ele pegou o filho, pegou Jefté, levou para casa. Isso dá problema, irmão? Sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Trouxe. Ó, é irmão agora, né, Fábio? Agora aqui. Daí imagina só, a mulher de Jefté olhava para o menino e falava assim: não, esse negócio aqui não tá legal. Tinha outros irmãos mais velhos. Os irmãos olhavam para o menino e falavam assim: esse moleque não tá rimando aqui, não tá ornando aqui. Então Jefté, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Isso aqui foi o problema da vida dele. Quem entendeu, diga amém. Amém. Esse foi o drama da vida dele. Porque Jefté cresce numa casa que ninguém dava muita atenção para ele. Jefté cresce numa casa que os irmãos falavam assim: vai para lá, sai daqui, vai para lá. Jefté cresce numa casa que com certeza os irmãos não conviviam bem com ele. Jefté cresce numa casa que a mãe dele não era a mãe dele, era a esposa do pai dele. Até que o pai de Jefté morre. E quando o pai de Jefté morre, está tudo em Juízes 11. Quando ele morre, os irmãos enterraram o pai e falaram assim: agora, Jefté, vai embora. Vai embora. Como diz hoje em dia, mete marcha. Primeira para baixo, o resto para cima. Quem anda de moto sabe o que é isso. Vai embora. Você não vai ter herança nenhuma aqui. Você não é um filho legítimo. Quem entendeu, diga amém. Aí eu pergunto para vocês: isso era culpa dele, irmãos? Ele pediu para ser filho de uma mulher prostituta? Ele pediu para ser quem ele era? Ele pediu, sim ou não, queridos? Não pediu.
ele assume um problema, ele assume uma responsabilidade, ele carrega um fardo que não tem nada a ver, ele não fez nada, ele só nasceu. Não tem culpa de ser filho de quem era, não tem culpa de ser, ele não tem culpa de nada. Ele simplesmente nasce de uma forma que ele não queria e que ninguém quer. Ele vive num lar onde ele não é aceito, ele é rejeitado e ele é expulso quando o pai morre. Então Jefité sai da casa dele, ele morava em Gileade. Ele sai de Gileade, ele vai para um lugar chamado Tobi. E quando ele vai para esse lugar, queridos, Jefité, ele começa a ter um outro tipo de pensamento. Revolta ainda no coração dele, claro que entra. E ele começa a atrair pessoas, porque você é um imã. Você atrai pessoas. E geralmente nós atraímos pessoas que são parecidas com nós. Tome cuidado com isso. Ele começa a atrair pessoas, e a Bíblia vai falar assim, Juízes, esse capítulo 11, versículo 2, que eram homens levianos, eram homens descompromissados. E ele começa a conviver com esses homens, e eles formaram um grupo, irmão. A Bíblia não fala muito bem sobre eles, mas eu acredito que eles faziam tipo alguns saques. Fazia tipo uns arrastão, eles eram bem bagunçados. E Jefité está no meio deles. Jefité é líder deles, é o cabeça deles. E as coisas começaram a acontecer. E a Bíblia vai falar que 18 anos os amonitas começaram a oprimir Israel. E a fama de Jefité começou a espalhar, queridos, que ele era um homem valente, ele era um homem valoroso. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Nossa fama, ela anda mais rápido do que as nossas pernas. Então a fama dele começou a espalhar a tal ponto que os anciãos de Israel disseram: nós precisamos de um libertador. Nós precisamos de alguém que seja valente, corajoso, para enfrentar e botar esses amonitas para correr daqui. E alguém falou: eu conheço um homem que ele tem essas características. Ele se chama Jefité. E a Bíblia vai dizer que eles foram atrás de Jefité, para trazer Jefité para governar, para reinar, para ser o juiz daquele povo. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Eu acho interessante porque a Bíblia fala que ele era valente, valoroso, mas fala que ele era filho de uma prostituta. Fala que ele foi rejeitado. A Bíblia fala que se juntou a ele homens levianos. Só que a Bíblia vai dizer que aqueles homens, anciãos de Israel, disseram: nós